Você sente que cresceu rápido demais? Que em vez de viver a infância, teve que assumir responsabilidades? Talvez você nem tenha percebido, mas ao olhar para trás, uma pergunta insiste em voltar. Eu fui filha ou virei mãe da minha mãe? Tudo isso antes mesmo de saber brincar direito. Você lembra? Era você que enxugava as lágrimas dela, quem evitava falar o que queria, só para não piorar o clima, quem entrava em casa e já tentava adivinhar, só pelo barulho, se o dia ia ser bom ou não. Aprendeu a pisar em ovos, tentava prever o humor dela, tentava ser tão perfeita que quem sabe assim ela ficaria bem. Mas e se essa missão for a causa da sua exaustão emocional hoje? Se você sente que nunca descansou de verdade, talvez seja porque nunca pôde ser só filha. E por isso hoje você sente que ninguém cuida de você. Que até quando ama, você se desgasta. Se identificou? Então fica comigo, porque nesse vídeo você vai acessar algo que muda tudo. E pode ser o primeiro passo para, enfim, viver como filha e não como responsável por todo mundo. Talvez você ache que já superou tudo isso. Afinal, você cresceu, estudou, trabalha, paga suas contas. Mas imagina essa cena. Sua mãe começa a desabafar com você sobre algo que a machucou. De novo, a mesma queixa, a mesma ferida, o mesmo peso caindo sobre você. E o seu corpo responde antes mesmo de você perceber. O peito aperta, o rosto força um sorriso. A mente busca uma saída e a alma se encolhe para não piorar as coisas. Você diz que está tudo bem, fala com calma, encolhe a raiva, a culpa, a exaustão. Agora com sinceridade, em que momento nessa cena você foi filha? Essa é a armadilha. Você aprendeu a se moldar para não desestabilizar quem você amava, a cuidar mesmo sem saber como, de quem deveria cuidar de você. E mesmo depois de tudo, você ainda repete o script. Percebe como o corpo sabe antes da mente? A tensão no ombro, um nó na garganta, a pressa para resolver o problema dela, antes mesmo de entender o que você sente. Isso é o ciclo. E o primeiro passo para quebrar esse padrão é admitir. Eu ainda estou presa nesse papel, mas eu não preciso continuar aqui. Existe um novo lugar para mim, onde eu não sou responsável por consertar o mundo. O que você vai fazer a partir de agora? Quando isso acontecer de novo, não corra para salvar. Sinta, reconheça, respire, escolha diferente. Esse primeiro movimento já vai te ajudar muito, mas o que você precisa de verdade é ir além do alívio. Porque quando a gente tá com a dor de cabeça e toma um analgésico, a dor até passa, mas enquanto a gente não descobre e resolve a causa da dor, a gente evita que ela volte? Não. E a causa de tudo que você tem vivido tá bem debaixo do seu nariz. Por isso é tão difícil se manter num não ou numa postura que te coloca como prioridade. Fica tranquila, porque eu vou te ajudar a encontrar essa raiz agora. Você não tá travada porque é fraca. Tá travada porque aprendeu a ser forte, cedo demais. Essa história tem 3 fases. A maioria para na segunda e se perde ali. Vamos ver onde você parou. Fase 1. Adaptação silenciosa. Você era pequena, ela chorava, você tentava consolar. Um toque, um cuidado, um silêncio. Era amor, mas também inversão. Você virou apoio antes mesmo de saber o que era apoio. Sentiu o clima mudar só pela respiração dela. Se calava para não pesar. Sumia quando a casa ameaçava cair. E foi chamando isso de força, de responsabilidade, de seu jeito de ser. Hoje, você é quem ouve mais do que fala. Quem evita pedir ajuda. Quem sente culpa quando dá trabalho. Você não gosta de incomodar. Prefere aliviar do que ser cuidada. Faz isso até sem perceber. E mesmo quando tenta contar com sua mãe, ela até ajuda. Mas depois joga na cara. Diz que
fez demais, que você não reconhece, que você só lembra dela na hora que precisa, te faz sentir que pedir algo foi um erro, mas no fundo ainda é a mesma criança tentando manter tudo em pé para não perder o amor dela. Fase 2. Consciência dolorosa. Aqui você já sabe que algo está errado. Já entendeu que aquela força tem te deixado no limite. Mas mesmo assim, volta a ceder. Sentir culpa quando tenta se priorizar. Se encolhe, mesmo quando queria se impor. Sabe o que é o mais confuso? Você ainda sente um certo alívio quando ajuda sua mãe. É como se naquele momento tudo ficasse certo de novo. Isso acontece porque o seu cérebro te recompensa com dopamina, a química da recompensa emocional. Você se sente boa filha, útil, necessária, só que isso não para por aí. Você começa a se cercar de pessoas frágeis, gente que parece sempre depender de você. E aos poucos, começa a acreditar que precisa resolver tudo, não só na sua família, mas em todo lugar. Você quer resolver os problemas emocionais, os financeiros, os relacionamentos das pessoas ao seu redor. Mas por trás disso existe algo muito mais profundo. É como se tivesse valor se estivesse salvando alguém. Só que quando mais você cuida de todos, mais enfraquece quem está ao seu redor. E mais sozinha você se sente, porque ninguém te pediu isso. Mas você não sabe lidar com a dor alheia sem tentar resolver. E aí vem a culpa. Como ainda não consigo mudar? A lógica já entendeu, mas o corpo ainda obedece. Se identificou? Talvez seja porque você ainda tenta sair sem voltar. Fase 3. Voltar ao seu lugar. Essa é a virada de verdade. Não é sobre deixar de amar a sua mãe. É sobre parar de carregar o que nunca foi seu. Aqui você deixa de tentar salvar. Aprende a dizer não sem desmoronar por dentro. E pela primeira vez, se sente inteira mesmo sem agradar. Você entende que se escolher não é trair ninguém, é finalmente estender a mão para si mesma. E mais do que isso, você entende que só é possível viver uma vida digna quando aprende a colocar limites. E quando pela primeira vez você permite que a sua força seja usada para construir a sua vida e não para sustentar a dor de todo mundo ao seu redor. E não, isso não significa abandonar sua mãe, nem que deixou de amá-la. Muito pelo contrário, quando você é feliz, próspera e cuida de si, você honra todas as mulheres da sua família, porque é aí que você caminha para a vida, cumpre o seu propósito e faz o que veio para fazer. É assim que a qualidade dos seus relacionamentos também muda. Enquanto você estiver presa às dores dela, emaranhada nos conflitos da família de origem, você pode acabar se afastando da sua própria vida, dos seus filhos, do seu parceiro. Você vive dividida, presa atrás, ausente no agora. A travessia entre a fase 2 e a fase 3 é onde quase todas travam. Não por fraqueza, mas por amor, por lealdade a uma dor que você nunca quis repetir, mas seguiu carregando. E se isso parece distante, talvez seja porque você nunca teve apoio para atravessar. Até agora, você já tentou mudar, já prometeu que ia ser diferente, já disse nunca mais. Mas bastou um olhar, uma cobrança, um jeitinho de falar e você voltou para o mesmo lugar. Cedeu de novo, explicou demais, se sentiu pequena de novo. E aí vem o pensamento cruel. Com tanta consciência, como eu ainda não consigo? Porque isso não é sobre consciência, é sobre um sistema dentro de você que aprendeu a amar desse jeito. Não tem nada errado com você, mas tem muita coisa rodando aí dentro no automático. O seu corpo ainda se assusta quando você tenta se impor. Sua mente ainda acredita que vai perder o amor se disser não. E é por isso
que força de vontade não basta, porque seu sistema interno ainda acha que se você se priorizar, alguém vai se machucar. Se você se afastar, alguém vai desmoronar. Se você se escolhe, vai acabar sozinha. Você não repete porque quer, repete porque ainda se sente culpada por querer sair e tentar sozinha. Só reforça o ciclo. Quanto mais você tenta, mais culpa sente. Quanto mais falha, mais acredita que não tem jeito. Mas tem, só que não é na força, é na consciência guiada, no passo certo, no apoio certo. Você vai sentir agora o que começa a acontecer quando pela primeira vez você faz esse movimento com direção e não com culpa. E se pela primeira vez você acordasse e não sentisse culpa por existir, não precisasse medir palavras, nem disfarçar emoções, nem agradar ninguém para continuar sendo amada, você só respiraria. Sem medo de ser quem é, sem carregar ninguém. Você conversa com sua mãe e já não sente que precisa consertar nada. Você diz não e não se desmonta por dentro. Você se olha no espelho e pela primeira vez se reconhece de verdade. Sem o peso, sem o esforço, sem o script. E mais do que isso, você sente paz, mesmo quando não está agradando. Você sente amor, sem precisar sacrificar sua liberdade. Você sente pertencimento, sem ter que se apagar para caber. Isso não é estado perfeito. É uma prática, um passo por vez, um limite por vez, um sim para você, de cada vez. E o mais bonito, você não perdeu ninguém. Você só deixou de se perder. E agora que você sabe que existe esse outro lugar, vem a pergunta mais importante. Você vai seguir tentando sozinha ou tá pronta para caminhar com apoio, com direção e com verdade? Você não precisa ser mais forte. Você precisa ser guiada com verdade. Você passou a vida inteira cuidando de todo mundo. Agora é a sua vez de cuidar de si, de se escutar, de se libertar. E se até aqui você sentiu que algo mudou, então talvez já tenha começado. Agora, imagine o que acontece quando você é acompanhada com método, com direção, com amor. O Arcane é isso, o antídoto para tudo aquilo que te fizeram carregar sozinha. É a ponte entre a mulher que se anula e a mulher que se reconhece, ama, se expande e vive com leveza, propósito e abundância. Você não precisa se apressar, mas também não precisa adiar. Clica no link aqui na descrição para conhecer o método Arcane. Se inscreva no canal, porque aqui é o lugar onde você vai ser lembrada do que sempre foi seu. Curte esse vídeo se ele falou com você. Compartilha com quem carrega uma história parecida, mas ainda não tem as palavras para explicar. Porque se escolher não é um clique, é uma prática. Mas às vezes tudo começa com um clique certo.